Bom, vamos lá. Então a primeira coisa você entendeu, né? Não é aeróbio, não vai te emagrecer se você não tiver uma dieta boa. Isso é uma coisa que você tem que saber e não se desesperar, você tem que se tranquilizar. Em relação ao aeróbio, o horário do aeróbio, tudo depende daquilo que é o momento que você vai fazer, a intensidade que você vai fazer. Então, se você vai fazer um aeróbio antes do treino de musculação, se ele for um aeróbio muito intenso, você não vai conseguir ter uma performance muito boa no seu treino de musculação. O que vai acontecer é que você já vai para o treino de musculação cansada. Isso vai fazer com que o benefício que a musculação tem para trazer para você, ele seja diminuído. Contudo, ainda assim dá para você treinar um pouquinho de musculação depois, porém imagina que exista uma curva de treinabilidade, ou seja, conforme o tempo for seguindo, você vai se acostumar com esse tipo de estímulo antes do treino, e o que vai acontecer é que cada vez você vai fazer isso melhor, mas isso costuma demorar. Então, o que nós preferimos? Nós preferimos destacar o aeróbio do treino. Então a gente joga ele, por exemplo, às 6 horas depois, né? Ou então, a gente escolhe horas do dia onde determinadas atividades elas têm mais probabilidade de serem bem-sucedidas do que outras. Como assim, né? E como isso? Bom, funciona assim. Existe um timing para atividade física, né, que já foi estudado, que é o seguinte. Se você vai fazer aeróbio, melhor é de manhã. Se você vai fazer, por exemplo, uma aula de luta ou uma aula de dança, melhor é perto da hora do almoço. Se você for fazer musculação, o melhor é no final da tarde. Só que eu imagino que você, como eu, como um monte de gente, talvez não tenha essa disponibilidade, né, de programar o seu dia em função das horas do seu treino. E se você for, como a maioria das pessoas, provavelmente você faz o seu treino a hora que você consegue. E isso é uma coisa, isso é um entendimento importante, porque o ideal, na verdade, é que você faça, né? E não que você fique imaginando quando é que dá para fazer o seu dia perfeito. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer aeróbio logo antes do treino, porque eu acordo, eu desperto, é muito cedo, né? Então, para mim, o aeróbio funciona até como uma forma de dizer para o meu corpo que ali vem, depois dali vai vir trabalho brabo, né? Então, aeróbio de baixa intensidade, que eu faço uma bicicleta ergométrica, né? Uma frequência cardíaca na casa aí de uns 100, 110, preparando meu físico para aquilo que vai vir, tá? Se você for fazer depois do treino, aí dá para você fazer um aeróbio um pouquinho mais forte. Porém, né, o ideal é que não seja um aeróbio tão longo assim, né? Forma ideal, para você terminar com toda a capacidade que o seu físico tem para te oferecer depois que você fez musculação, seria fazer um HIIT, né? Um exercício intervalado de alta intensidade, e que é um grande desafio, porque não é nada fácil fazer HIIT, né? Mas que vai trazer para você, né, um condicionamento diferenciado e pode inclusive trazer para você um aumento na velocidade desse teu tão desejado emagrecimento. Bom, a outra opção é você fazer um aeróbio, né, se você quer fazer um aeróbio um pouco mais longo, manter ele depois do treino, né, mas de baixa intensidade, para você não atrapalhar o que é a recuperação da tua musculatura trabalhada no treino de musculação. Imagina o exercício como se ele fosse uma informação. Imagina que você tem que comparar o aeróbio com uma informação. Você tem uma prova de geografia amanhã, você estudou pra caramba. O que você faz depois de você ter estudado, se preparado para a prova? Você descansa para tua cabeça colocar essas ideias no lugar. Ao invés de você fazer isso, você vai lá e estuda história. Você vai dar uma confundida, né? Então, é uma informação física. O ideal é que você não confunda estímulos, né? Isso é uma coisa fundamental. Mas o ideal é que alguma coisa você faça.